Olá, está começando o Segurança em Foco, o programa da TV Mar, canal 25 da NET, que analisa a segurança pública e privada de Alagoas, do Brasil e do mundo. Hoje iremos entrevistar o comandante do Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas, o Coronel André Madeiro, piloto de helicóptero, com mais de 2.500 horas de voos em operações de segurança pública. Com ele, iremos conhecer a estrutura do Corpo de Bombeiros, a preparação para atendimento às ocorrências e grandes tragédias. Vamos também ter dicas de segurança, vamos saber como se comportar em caso de afogamento, queimaduras, pessoas que são surpreendidas com o elevador parado no meio dos andares de prédios, que hoje ocorreu aqui neste prédio em que funciona a TV Mar. Enfim, temos essas dicas de segurança, dicas valiosas que podem salvar vidas. E iremos também falar mais da parte técnica, em que o bombeiro analisa projetos de prevenção a incêndio. O Coronel André Madeiro já está aqui no estúdio e você não saia daí porque o Segurança em Foco já está no ar. O Segurança em Foco está começando, o programa que é transmitido ao vivo pelo canal 25 da NET, da TV Mar, pelo portal Gazeta Web e pelas nossas redes sociais. Hoje temos a grata satisfação de receber aqui no estúdio o Tenente Coronel, já ia diminuir, o Coronel André Madeiro, comandante do Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas, que vai trazer para a gente informações do funcionamento do Corpo de Bombeiros, a sua estrutura, a sua preparação para atendimento às ocorrências e muito mais. Vamos ver o que o bombeiro faz pelo alagoano. Bom dia, Coronel. É um prazer tê-lo aqui. Primeiro, perguntar por que o bombeiro é militar? Bom dia. O bombeiro nasceu, vamos para as origens. O bombeiro nasceu quando Dom Pedro II, ele criou, institucionalizou vamos dizer assim, um pequeno batalhão para que se pudesse combater alguns pequenos incêndios. E com o passar dos anos, o Corpo de Bombeiros sempre pertenceu à Polícia Militar, então daí a origem de ser militar, e a Polícia Militar, por sua vez, ser um órgão sempre vinculado ao Exército Brasileiro. Então, hoje o Corpo de Bombeiros é militar em virtude de toda a história da sua vinculação e principalmente da Constituição Federal. Isso. Que diz que as polícias militares e os corpos de bombeiros são forças auxiliares do Exército. Isso. No resto do mundo, o bombeiro também é militar ou é civil? Existem em alguns países que, até em virtude dessa própria vinculação às Forças Armadas, em alguns países também existem corpos de bombeiros que são militares. Tá. Há bem pouco tempo foi institucionalizado por lei o bombeiro civil. Qual a distinção do bombeiro civil e do bombeiro militar? Os bombeiros militares, eles são muito mais voltados para a questão da população. Então, atendimento público, é um serviço público. Os bombeiros, a finalidade, a existência do bombeiro como um todo é ajudar a sociedade, é uma prestação de serviço pública. Os bombeiros civis, eles são muito mais voltados para a questão privada. Então, são edificações que necessitam de ter uma brigada de incêndio, são situações em que existe um evento privado e preciso ter um bombeiro ali para poder fazer algum tipo de socorro, fazer algum tipo de preventivo. Então aí foi criado esse bombeiro, na verdade é um bombeiro assim voltado para toda atividade particular. Para eventos, né? Isso, importantíssimo, correto. né? E até alivia um pouco
as atribuições dos senhores, né? Eles fazem o primeiro atendimento para depois os senhores chegarem. A formação é bem distinta também, né? Não, é muito distinta. Hoje, um militar formado do Corpo de Bombeiros, nós tivemos recentemente agora a formação de 120 soldados. Então, eles passaram aí 8 meses de trabalho, formação, estudo, prática, estágio, e eles tiveram diversas matérias, toda a parte de combate a incêndio, parte de salvamento de animais, tem a parte de salvamento em altura, salvamento veicular, salvamento aquático. Então, cada um tem uma formação muito diferente. Então, a gente forma um bombeiro para atuar em diversas áreas. Então, ele formado, eu posso colocar tanto na parte de salvamento aquático, como na parte de salvamento terrestre, salvamento veicular. Ele vai estar qualificado e preparado para isso. É exigido do bombeiro uma condição de super-herói? De super-herói não, mas uma condição física e psicológica muito grande. A gente não pode estar se envolvendo diretamente em diversas ocorrências, então a gente se abalar emocionalmente numa ocorrência, isso daí também não ajuda no socorro. Então, durante o período de formação, ele passa por situações que vão prepará-lo para poder atuar psicologicamente e fisicamente para isso. O curso de formação testa a habilidade e limitações desse profissional? Testa, vai até o limite de que ele possa atuar. Diversas pessoas não conseguem, inclusive, concluir o curso de formação devido a isso. O medo de altura é algo intransponível? Não, se a pessoa tiver realmente aquela vontade de poder se trabalhar em cima disso. Medo de água, existem pessoas que sabem nadar, mas em determinadas situações podem se afobar e acabam se afogando sabendo nadar. Quando a gente faz um curso de mergulho, a gente fica com a certeza que o mais difícil é morrer afogado, né? Porque você tem a dificuldade para descer. Você tem a dificuldade para descer, você tem a facilidade para sobreviver. E as pessoas não se conscientizam disso, né? E como é que os senhores preparam esse novo profissional para essas ocorrências? Quando a gente prepara um militar, ele sai um pouco assim genérico, ele abrange todas as atuações que o bombeiro realiza. E aí, exemplo, você citou a questão do mergulho. Para poder o militar atuar na área de mergulho, a gente ministra um curso complementar, especializa ele tão somente naquele tipo de atividade e ele fica um determinado período de tempo exercendo apenas aquela atividade de mergulho. Ele se especializa para poder melhor atender. Que é bastante técnico. É muito técnico. Muito técnico. Bobeou, você tem um barotrauma o resto da vida, né? Verdade. Acho que todas as atuações, né? A gente tem que errar o mínimo possível, né? E alguns erros realmente podem ser fatais. Quais são as principais ocorrências que o bombeiro atende, coronel? Boa parte das ocorrências, muitas pessoas até brincam, o bombeiro estava aqui salvando um gatinho. Mas o gato, muitas vezes, que é uma das maiores quantidades de ocorrências que nós temos, não o gato, mas o cachorro, uma vaca, um cavalo. Como nós temos boa parte do interior, nós temos diversos canais, rios, e aí hoje é uma das ocorrências mais comuns que nós temos. São animais presos em determinados locais. Nós temos aí uma imagem, Max, salvo engano, a segunda, que mostra, se você puder, pode passar a primeira, que o coronel pode falar do site que está sendo desenvolvido, está em desenvolvimento ainda, né? Nós estamos modificando, melhorando, implementando algumas tecnologias no nosso site. A gente agora está buscando investir muito mais em tecnologia para podermos oferecer um serviço melhor à sociedade. Então, aquele cidadão, ele precisa de alguns serviços do bombeiro, quer saber a respeito de como bombeiro, para que existe o bombeiro? Para que serve o bombeiro? Ele trabalha de que forma? Então, nós estamos investindo muito nas nossas mídias sociais, que é o Instagram.
o nosso site. Então, hoje no site nós temos a certidão de ocorrência. Então, o indivíduo se envolveu em algum tipo de acidente e que o bombeiro esteve lá presente e realizou o atendimento. Então, ele pode puxar do próprio site do bombeiro a certidão da ocorrência que ele foi atendido pelo Corpo de Bombeiros. Isso é um grande serviço, né? A questão da nossa taxa de bombeiros. Importante o senhor falar disso, porque antes era taxa de incêndio. Taxa de incêndio. Hoje nós temos... pagar para ter um incêndio. Hoje nós temos a taxa de bombeiros. Então, o que representa a taxa de bombeiros? É a sociedade podendo participar para melhorar o atendimento que nós prestamos a ela própria. Então, citar um exemplo de um acidente que a gente venha a efetuar o socorro. Uma das outras ocorrências mais simples que nós temos é a vítima presa às ferragens. Sim. Então, nós temos diversos acidentes nas nossas rodovias. Nós temos a BR-101 que passa por aqui, que é muito movimentada, existem diversos acidentes. E hoje caiu um caminhão, né? Ou foi uma carreta na Terra Nova. Isso. Que fica ali naquela Pilar, área. Na região do Pilar. Né? E aí vai uma viatura, essa viatura ela vai equipada com diversos equipamentos que elas custam, que custam muito caro. A viatura em si já é um valor elevado, aí existe um aparelho de corte hidráulico que ele faz todo o corte do veículo para poder retirar aquela pessoa da melhor maneira que não venha agravar a lesão que ela tem. Então, tudo isso custa muito dinheiro. Então, se a população ela ajuda ela própria, através do Corpo de Bombeiros, a realizar esse socorro, então é fundamental. Então, foi pensado nisso que o site, nós incluímos lá no site a nossa taxa de bombeiros. Então, o cidadão vai lá, clica, coloca os dados, o número do imóvel, a matrícula do imóvel, e já aparece lá todos o boleto, quantas parcelas estão em atraso, e ajuda a própria sociedade a salvar vidas. Eu recomendo ao telespectador que acesse o site de bombeiros, que tem muita informação importante. Ô Marcos, nós temos aí uma segunda imagem, que é a sequência dessa, que tem aí o quantitativo de ocorrências e como elas aparecem. Eu não sei se dá para a gente visualizar bem isso aí, mas aí tem um quadro das ocorrências que o senhor tem em tempo real. Hoje, o que está acontecendo, o que o bombeiro está atendendo, no site estará disponível para você. É isso? Isso. Ali são as informações que a população liga e informa que há uma determinada ocorrência. A gente disponibiliza isso para poder dar transparência das nossas ações. Tudo que é aquilo que a gente realiza, a gente procura documentar e colocar e divulgar para a população. O Corpo de Bombeiros está trabalhando, buscando melhorar os serviços, dar maior transparência. Então, hoje nós vivemos num mundo fake news. Então, se inventa determinadas ocorrências, a gente pode ver isso claramente na questão do bairro do Pinheiro. Sim. Qualquer chuva que caía, pegavam imagens de outras localidades e vamos dizer assim, se implementava o terror virtual. Só o bairro do Pinheiro está abrindo e tudo mais. Então, o Corpo de Bombeiros, pensando nesse tipo de coisa, que nós disponibilizamos as ocorrências em tempo real. Pode ocorrer do bombeiro cair numa pegadinha, no famoso trote, pode ocorrer, porque a gente busca, apesar da gente buscar filtrar a ocorrência que realmente está ocorrendo, ter uma segurança de que existe aquela ocorrência, mas mesmo assim existem situações em que a gente não pode estar esperando a confirmação de uma ocorrência. E o bombeiro se dirige à ocorrência e muitas vezes é trote. E mesmo assim nós publicamos o rol das ocorrências que nós estamos saindo para poder atender. Eu acho que o Estado ainda não conseguiu o meio ideal, a forma ideal de punir quem passa trote, né? Primeiro que ele provoca custos ao Estado e pode impedir o salvamento de vidas, né? Uma brincadeira totalmente sem graça e de muito mau gosto. Nós temos procurado coibir, às vezes nós pegamos o número de telefone, são crianças
os pais saem, as crianças pegam o telefone, ligam para o 193, e aí começa a fazer determinadas chamadas, brincadeiras e tudo mais, acaba ocupando a linha. Então, se ocorrer de um acidente real ou de um atendimento real para o Corpo de Bombeiros, muitas vezes vai estar o telefone ocupado com pessoas que não têm compromisso com a sociedade, ocupando aquela linha. Perfeito. Nós temos outros temas aqui e o bombeiro, de certa forma, é pautado pela ocorrência, né? Isso. Nós tivemos uma ocorrência recente, que foi um incêndio num prédio residencial, em que os bombeiros atenderam. Há quem elogie, porque de fato é elogiosa a atitude e a atuação do bombeiro, mas tem quem critique. Isso é objeto também de uma investigação, né? E tem um procedimento desenvolvido pela perícia científica, mas eu gostaria que o senhor falasse o que o senhor pode falar sobre a ocorrência e o que isso traz de lições para os demais prédios. A gente tem trabalhado muito com a questão da prevenção, que a gente pode falar um pouco mais adiante sobre isso, especificamente sobre essa ocorrência. As críticas que o Corpo de Bombeiros recebeu é que demorou muito para o bombeiro chegar no local do incêndio. A nossa base fica no bairro do Trapiche, onde ficam as viaturas de combate a incêndio. Então são viaturas pesadas. Nós temos um autoescada, autobomba escada, que pesa em torno de 20 toneladas. O nosso caminhão de combate a incêndio, alguns 10 toneladas, outros 15 toneladas. Então são veículos pesados, pesadíssimos, e que para a gente poder efetuar um deslocamento do bairro do Trapiche até a Jatiuca, nós levamos 10 minutos em virtude do horário, ter sido de madrugada, em torno entre 3 e 4 horas da manhã. Nesse horário não tem movimento de veículos e pessoas. Então, nós conseguimos ainda chegar muito rapidamente até o local. Outra coisa que dificulta, que muitas pessoas não têm a noção, de o incêndio, ou o princípio de incêndio, ele começa, as pessoas começam a relatar que demorou 20 minutos para o bombeiro chegar. Então, mas demorou para poder se comunicar, entre o fato comunicado e o bombeiro chegar, levamos 12 minutos. Muita gente viu, começou a visualizar o incêndio, muita gente começa a dizer, já acionou o bombeiro, mas não pega o telefone para poder acionar. Então é importante que, presenciou algum fato, comunique de imediato. E não é problema o congestionamento por exemplo, essa ocorrência deve ter provocado muitas chamadas. Não há problema. Eu não posso imaginar que outro fez esse chamamento por mim. Eu devo fazer. Eu devo fazer. Porque você fica aguardando a pessoa que está visualizando aquela ocorrência e muitas vezes se passa 5, 10 minutos que são fundamentais para a gente, para poder informar. Então, esse é um dos pontos. O outro ponto, a questão da viatura pesada para chegarmos até o local. Ao chegarmos no local, as equipes se dirigiram até o local, começaram a fazer a avaliação de como eles iriam entrar e combater aquele incêndio. Então, as fumaças já estavam, as labaredas já estavam atingindo andares superiores, então tinha que se fazer a contenção daquele incêndio, preservar para que ficasse confinado apenas aquela edificação, não passasse para outras edificações e proteger a vida das pessoas. Então, foi feito, isso não foi divulgado, mas tiveram 3 pessoas que subiram até os andares superiores. E quando a orientação que nós damos ao presenciar um incêndio, estiver dentro de uma edificação que esteve objeto de sinistro, que desça pelas escadas. Porque uma das primeiras coisas a serem cortadas durante o incêndio é a eletricidade, que alimenta principalmente o elevador. Então, mesmo assim, nós tivemos pessoas que desceram de elevador, muitos, ao invés de descer a evacuar
o prédio, essas pessoas elas subiram e a fumaça, como ela é mais leve que o ar, a tendência dela é subir. Então, os últimos andares, eles vão ficar muito mais cheios de fumaça. Não é pela crença de que ao chegar no topo ele estaria mais protegido e teria ar mais disponível? Isso, só que é justamente o contrário. Então, se nós temos um ambiente, uma sala que esteja cheia de fumaça, o local melhor para poder se respirar e se visualizar é deitar. Deita no chão e sai rastejando até a saída mais próxima, que aí você vai conseguir visualizar. Num ambiente cheio de fumaça, você não vai ter a visibilidade de onde é que fica a saída. Então, essas são as orientações que a gente passa, né? Primeiro, não usar o elevador, evacuar a edificação pelas escadas, vale ressaltar, e aguardar o socorro do Corpo de Bombeiros. Há relatos de pessoas moradoras daquele prédio que foi instruída pela televisão, né, vendo filmes, que molharam o lençol, envolveram o corpo e desceu com essa coberta molhada até uma área de segurança que era lá embaixo, fora do prédio. Isso é recomendável? Em algumas situações, sim, se molha, mas o principal de tudo, não adianta molhar, pôr um cobertor e essa pessoa ela não vai estar imune, ela não vai estar protegida de uma chama. Então é um risco muito grande. O correto mesmo é a pessoa se abaixar, tentar rastejar, porque vai ter a visualização para poder ir buscar a saída mais próxima. Tentar sair o mais rápido possível. Existem diversas situações de incêndios que a chama toma como um todo. E pessoas que vão para janelas, vão para sacadas, tentando buscar oxigênio para poder respirar. Muita gente tem a crença de que no incêndio a pessoa vai morrer queimada. A maioria dos incêndios que nós temos, as pessoas morrem asfixiadas por inalar fumaça e aí o oxigênio não chega até a corrente sanguínea. Nós temos a imagem do prédio, por favor, José. E em seguida nós temos todo o aparato que o Corpo de Bombeiros utilizou nessa ocorrência. Isso. Nós utilizamos... Aí são as viaturas do Corpo de Bombeiros e são viaturas, como o senhor falou, de mobilidade difícil, né? É uma rua que não tem, uma rua sem saída. Imagina a dificuldade para o senhor acessar esse local. As dificuldades foram imensas, porque como Maceió não é uma cidade planejada, então existem certas dificuldades, como por exemplo, ruas estreitas para um caminhão de combate a incêndio, até o estacionamento dessas viaturas, que muita gente estaciona os carros em cima da calçada. Fila dupla. E aí dificulta o nosso trabalho. Então, nós usamos em torno de 40 militares nessa ocorrência. Todos estavam devidamente equipados. O que significa o bombeiro estar equipado? E o custo disso? Ele poder realizar o serviço melhor para a sociedade. Então, foi graças a um bombeiro equipado que salvou 3 pessoas que subiram nessa edificação e ficaram presas no topo dessa edificação. Então, essa capa de aproximação, o capacete, a máscara de oxigênio, tudo isso envolve um custo. Qual o custo aproximado disso, coronel? Hoje... A proteção individual do bombeiro. Uma proteção individual, em torno de R$9.000. Um bombeiro completamente equipado, em torno de R$20.000. Então, eu tinha ali 40 bombeiros devidamente equipados, as viaturas que estavam ali, os equipamentos das viaturas, as mangueiras, corpo de bomba, tudo isso aí. Numa ocorrência dessa aí, estava envolvido aí um montante aí em torno de uns R$10 milhões. Dinheiro que a sociedade paga e nós mostramos, estamos aqui zelando pela sua vida, né? A taxa de bombeiros, ela é suficiente para esses custos?
Seria suficiente se todos fizessem o pagamento dela. É um pagamento voluntário? Não, não é fixado em lei. Nós temos uma legislação que obriga todo cidadão a pagar. Existem diversos cidadãos que são isentos disso aí. As edificações, existe um limite mínimo de metragem para que se possa pagar. Então, por exemplo, comumente o valor médio aí a se pagar por edificação é em torno de 20, 30 reais, não mais que isso. Se todos pagassem, a gente teria melhores estruturas para poder atender a própria sociedade, né? Quando nós vamos evoluir nessa área técnica que é de projetos, de prevenção a incêndio, e há uma reclamação do empresariado sobre uma certa demora sobre o bombeiro avaliar o projeto apresentado pelo empresário e a definição de liberação para o funcionamento do empreendimento. O que é que o senhor tem a falar sobre isso? Nós temos uma superintendência de atividades técnicas. Então, o que é essa superintendência? Ela cuida da parte da prevenção para que, caso venha ocorrer algum sinistro, a gente forneça todos os mecanismos no projeto de uma indústria, de uma edificação, para que venha minimizar vamos dizer assim, minimizar os efeitos daquele sinistro. Exemplo, qual seria a sequência disso, Coronel? Eu sou um empresário, eu quero construir um empreendimento, um hotel, enfim, um exemplo de um hotel. O que é que eu devo fazer? Quais são os passos para que eu lá na frente consiga a autorização de funcionamento pelo bombeiro? Bom, tudo parte do engenheiro. O engenheiro, o profissional responsável, ele vai fazer todo o projeto do hotel e ele vai elencar nesse projeto quais são os preventivos fixos, as saídas de incêndio, e com base nesse projeto ele dá entrada no Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros vai ver se toda aquela estrutura que foi projetada está dentro do que exige a legislação. Então nós temos legislações federais, estaduais e algumas do próprio Corpo de Bombeiros. Então a gente avalia se aqueles preventivos estão dimensionados para a quantidade de pessoas que vai estar circulando ali diariamente, né? E a quantidade de material combustível que tem. Exemplo do hotel, como você bem citou, nós temos no hotel lençóis, nós temos colchões, nós temos depósito, onde tudo isso vai ser armazenado. Existe uma carga de incêndio para aquilo ali. Então a gente vai avaliar se o que ele colocou, um hidrante, se ele colocou um hidrante ali, se aquele hidrante ele é capaz de poder extinguir um princípio de incêndio nessa localidade. Então é feita toda essa avaliação. Aí, e aí que vem muitas vezes o que o empresário reclama da questão da demora. Então a gente vai lá e orienta, ó, esse preventivo aqui só não vai dar para essa área, é muito grande a área. Eu preciso que você acrescente mais algumas coisas, mais um hidrante, se for o caso. E aí é necessário refazer o projeto e apresentar novamente ao Corpo de Bombeiros para que ele possa avaliar se aquilo ali foi atendido toda a exigência, né? É possível a gente ter uma definição conclusiva ainda no papel sobre o projeto? Não, o projeto está ok, está bem dimensionado, isso no papel. O bombeiro pode autorizar ainda nesse momento ou tem uma vistoria técnica depois de construído? Logo após apresentado e aprovado o projeto, é feita a construção da edificação e aí ele novamente sinaliza para o Corpo de Bombeiros, para o Corpo de Bombeiros ir lá vistoriar, ver se o projeto está batendo com o que realmente foi construído na edificação. A partir daí é que ele tem a autorização de funcionamento por parte do Corpo de Bombeiros. Aí é que o Corpo de Bombeiros diz assim, ó, essa edificação está sim em condições de poder funcionar. Eu confesso que fui um crítico dessa área dos bombeiros, porque
eu vi algumas reclamações e tive a felicidade de ir lá conversar com a área técnica do Corpo de Bombeiros e saí convencido de que não há esse atraso, até porque as prateleiras já estavam praticamente limpas e a tramitação, salvo engano, não passa de 30 dias para você ter uma solução. Isso. Nós fizemos uma força-tarefa, nós tínhamos diversos projetos que estavam atrasados. Então foi feita uma divisão de tarefas, nós colocamos alguns profissionais a mais lá para poder agilizar toda essa parte de vistorias. Estaremos implementando nos próximos meses aí também a apresentação do projeto online. Então o engenheiro ele não vai precisar mais se deslocar até o Corpo de Bombeiros. Ele vai no próprio site do Corpo de Bombeiros, ele vai acessar a página que está sendo construída agora, da parte de serviços técnicos, e vai fazer o upload do projeto dele diretamente para o Corpo de Bombeiros. Então, com isso, a gente busca desburocratizar todo o processo de apresentação de projetos e também da emissão dos certificados. Então, se hoje o empresário, anualmente, ele tem que comparecer ao Corpo de Bombeiros, com essa reformulação que nós estamos trabalhando, não vai precisar mais comparecer ao bombeiro. Digitalmente, online, ele vai lá, vai acessar o nosso site e vai poder fazer a emissão da nova certidão. Qual a qualificação técnica de quem avalia e autoriza? Hoje o nosso corpo técnico é feito de engenheiros. Nós temos das diversas áreas, temos engenheiros elétricos, engenheiros civis. Então, o nosso analista, fora isso, ele faz um curso de vistoriante, de analista, para analisar especificamente aquele tipo de edificação. Então, todo o nosso corpo técnico é pessoal altamente qualificado. Nós temos uma norma regulamentadora que é nacional, tem várias normas regulamentadoras, mas temos leis estaduais, né? Temos. Que são diferentes ou já conseguiram padronizar uma que todo mundo copiar, seguir? Nós temos um Conselho Nacional dos Comandantes Gerais, de todos os corpos de bombeiros, a chamada Liga Bom. Então, nós estamos trabalhando nacionalmente para que a legislação de São Paulo ela seja idêntica à legislação de Maceió, do Rio de Janeiro. Então, isso aí está sendo trabalhado. O que ocorreu ao longo dos anos? Cada um buscou se adaptar a uma realidade diferente. E às vezes até pautado pela tragédia. Isso. A realidade do Sul se investe muito na questão de isolantes térmicos. É uma região fria. Aqui nós não temos esse tipo de necessidade de colocar nas nossas edificações algum tipo de manta térmica para poder aumentar a temperatura, até porque seria realmente bem complicado isso para a nossa realidade. Então, cada um foi criando uma legislação específica de acordo com as peculiaridades da região. Então, a gente tem buscado agora ver quais são as matérias comuns que cada um tem, o tipo de atuação, exemplo, edificação de hotéis, exemplo. Então, os hotéis têm que seguir esse tipo de norma e a gente está buscando padronizar isso aí nacionalmente. Perfeito. A tragédia da Boate Kiss mudou, de certa forma, o comportamento dos bombeiros em nível nacional? Mudou e trouxe até uma legislação, a chamada Lei Boate Kiss, em que ela traz uma série de exigências para as corporações, que muitas pessoas reclamam. Para que esse nível de exigência? Existe uma tragédia por trás daqui e dali, principalmente relacionada a saídas de emergência, questão de ventilação, os materiais a serem utilizados dentro da edificação. Então, mudou bastante a questão do comportamento dos corpos de bombeiros como um todo. E a análise, né? Da análise em si, principalmente. O Corpo de Bombeiros de Alagoas participou também daquela operação de resgate da tragédia de Brumadinho.
Que experiências, que lições os senhores trouxeram daquela tragédia? Quando nós tomamos conhecimento da tragédia, nós pegamos 2 dos nossos melhores oficiais ligados na parte de salvamento, de busca e salvamento. E nós enviamos para lá, não só para ajudar, mas para trazer a lição de tudo aquilo que eles viveram lá para cá e transmitir para a nossa tropa. Então, para que os erros cometidos em outros locais não sejam cometidos por nós aqui também. O que eles trouxeram de novo lá foram novas técnicas, principalmente o uso de cães na parte de salvamento. Nós temos um canil, formamos recentemente agora mais militares em Pernambuco, no curso que foi realizado lá, para que a gente possa investir ainda mais nesse tipo de busca, né, esse tipo de salvamento. O emprego de cães hoje no mundo está sendo ampliado porque o cão ele tem um olfato muito superior ao do ser humano, ele consegue identificar vida sob a lama, sob a água. Isso aí para um bombeiro é um recurso fundamental, hoje necessário, indispensável. Vocês compartilharam conhecimento com os bombeiros israelenses que também vieram colaborar na operação de resgate lá de Brumadinho? Os bombeiros israelenses eles trouxeram outro tipo de tecnologia para poder se localizar corpos. Só que o que ocorre com esse tipo de tecnologia que eles trouxeram? Vai só até a uma determinada profundidade. Como era um vale muito extenso e havia uma grande quantidade de lama, então ele não conseguiu chegar em níveis mais baixos. Então, eu acho que eu posso dizer assim, que eles saíram com mais conhecimento nosso do que trouxeram. Do que o contrário. Verdade. A tecnologia não estava apropriada para esse tipo de situação. É a questão da regionalização, né? Eles não têm um tipo de ocorrência que tem uma quantidade de lama como essa. Até pelo clima que eles têm lá, é uma região de desertos, de vários desertos. E assim, é uma realidade muito diferente. Jamais iria ter uma profundidade e uma compactação. Quer dizer, ele lá tem um terreno mais compactado. Talvez. Isso. E a possibilidade de uma tragédia dessa é muito menor. Exatamente. Não tem volume, né? Antes que eu seja pressionado pelos nossos produtores e diretores, vamos para as nossas dicas de segurança que são fundamentais, algumas dicas valiosas que podem significar vida ou morte. No caso de afogamento, a gente falou aqui um pouco que é preponderante ter calma, mas o senhor deve ter mais algumas outras técnicas para serem aplicadas, alguns aconselhamentos. Acho que o princípio de tudo é a prevenção. Nós temos hoje diversos guarda-vidas nas principais praias que a gente tem esse tipo de ocorrência. Uma coisa que chama muita atenção da gente, que eu posso dizer assim, procurem se precaver, não beba antes de nadar. Então, nós temos uma grande quantidade de ocorrências de pessoas que ingerem uma quantidade absurda de bebida alcoólica e vão nadar. Então, nós tivemos a praia mais tranquila que nós temos aqui, a praia de Pajuçara. Então, nós tivemos, no início desse ano, uma grande quantidade de afogamento em virtude de ingestão de bebida alcoólica na praia de Pajuçara. É difícil, muita disposição. A água, ela chega praticamente no joelho. Então, a gente busca muito mais trabalhar na questão da prevenção. Mares agitados, só exemplo do que nós temos na Praia do Francês. Existem pessoas que são vamos dizer assim, os aventureiros. Acham que são superiores ao mar e buscam adentrar o mar, mesmo recebendo alertas da população, dos bombeiros. Nós temos também ali os surfistas. Então todos ficam alertando que é um mar perigoso. Mesmo assim o cara... O surfista tem a segurança de estar agarrado à prancha, né? Isso. E as pessoas adentram o mar para poder... pegar a melhor onda. Pegar onda, mostrar que pode um pouco mais do que alguns outros. Isso gera realmente a questão do afogamento. Nosso maior índice de afogamento é relacionado a isso. Crianças na praia. Crianças.
é uma outra situação assim que a gente tem uma grande quantidade de crianças perdidas dos seus pais. Um dos motivos também é a questão da ingestão de bebida alcoólica, outros desatenção, celular. Criança, ela tem um ímpeto de querer ser curiosa, querer ver, correr. Então, ela quer, é o natural dela, correr, brincar, ser curiosa. Não tem noção do perigo. Não tem noção. E aí o bombeiro tem feito um trabalho preventivo muito bom em cima disso daí. Colocar uma pulseira com a identificação dos pais, número de telefone, nome do pai e o número de telefone. Então, se aquela criança ela se perde, aí facilita ao bombeiro ou quem quer que encontre aquela criança de localizar o pai. Basta uma ligação e ver onde mais ou menos está posicionada a criança para ir buscá-la. Engasgo. Engasgo. É um problema assim que a gente tem muito em casa. A criança, ela não tem noção muitas vezes de comer determinadas frutas ou alimentos que são muito maiores do que ela pode realmente engolir. E aquilo ali faz a obstrução do sistema respiratório da criança. Ou de um adulto. Ou de um adulto. Então, nós temos... Aí a abordagem é diferente, né? São completamente diferentes. Criança é o que a gente tem de mais comum. Princípio de tudo é procurar manter a calma. Eu passei por essa situação com a minha criança, eu tenho um filho de 1 ano hoje, então quando estava com 6 meses, foi comer uma melancia, acabou engasgando, pegou um pedaço um pouco maior e acabou engasgando. Então, o princípio de tudo, procure manter a calma, posicionar a criança para baixo e do tipo, fazer uma massagem do tipo, empurrando o alimento. Põe na mão e empurra o alimento pelas costas. Então, para facilitar o entendimento. E aí consegue desobstruir. Uma outra coisa que é muito mais simples do que isso é abrir a boca da criança, colocar o dedo e puxar. E foi o que eu fiz. Abri, puxei e tirei o alimento. Então, posso dizer que eu vivi essa... O socorro estava do lado. Eu posso dizer assim que eu vivi essa situação. E eu posso dizer assim, não adianta se desesperar. O desespero, ele é um fator que vai ampliar e potencializar qualquer tipo de incidente. No adulto? Adulto. A gente abraça o adulto por trás, na região mais ou menos das costelas, final das costelas, e pressiona, que é para pressionar o músculo do diafragma, para que venha a expelir o alimento ou o que quer que esteja obstruindo a respiração. Cuidados na cozinha. Esse é um cuidado diário, necessário. Quem tiver possibilidade e condições, procure isolar através daqueles cercadinhos, vendido em qualquer estabelecimento comercial aí, o cercadinho que você separa a cozinha e a área de serviço do resto da residência. Então, com isso, você mantém afastado a criança das panelas, que nós temos uma grande quantidade de pessoas queimadas, pessoas, adultos, em virtude de deixar o cabo da panela para fora. Então, muitas vezes a pessoa se distrai, bate, derrama água por sobre o corpo, causa queimaduras gravíssimas e de grande extensão do corpo, da parte da barriga até os pés, em virtude dessa água. Crianças, vê ali uma possibilidade de pegar alguma coisa. Criança é curiosa, então vai lá, pega e puxa o cabo de uma panela e derrama todo aquele líquido quente em cima dela. Então, o ideal é manter uma separação da cozinha, da área de serviço. O grande perigo da área de serviço são os produtos químicos que nós temos. Sim. São desinfetantes, detergentes, sabão, coisas desse tipo, que podem causar algum tipo de intoxicação à criança. Né? E combustão espontânea, desses detergentes, já tem alguma definição na fabricação de proibir a fabricação
desse tipo de material inflamável, porque a gente já teve uma experiência e uma ocorrência, e nessa ocorrência foi com então o Coronel Ronaldo entender como era a ocorrência e verificamos que se tratava de uma combustão espontânea de um produto de limpeza. Hoje em dia, assim, a indústria química ela evoluiu bastante para que se pudesse mudar a composição química de todos esses materiais. Hoje aqui, praticamente, que eu me recordo, nós não tivemos nenhum tipo de ocorrência relacionada a isso. Em virtude até os órgãos de defesa do consumidor têm realizado uma fiscalização muito atuante nessas empresas para mudar a composição química de alguns determinados produtos para que não venham ocorrer coisas dessa natureza, né? Cuidados com botão de gás e uma outra coisa, às vezes a panela está pegando fogo, a pessoa vai tentar tirar a panela, basta só fechar o fornecimento, né? Isso. Primeiro ponto, você cortando o gás, se você tem uma panela, que existem muitos princípios de incêndio que o bombeiro vai até esses locais, a pessoa esquece, muitas vezes sai da residência ou então esquece um determinado alimento no fogo e aí começa a ter a carbonização daquele alimento. E aí gera toda aquela fumaça preta que gera, todo mundo começa a dizer, está tendo incêndio na minha residência. Então, na verdade é um pedaço de bife que carbonizou e começou a soltar muita fumaça preta. Nesses casos, corta, principalmente o fornecimento do fogo, né, da chama, corta o gás, não tem a chama e, naturalmente, em um caso desse que não haja o fogo, ele vai apagar, vai diminuir aquela quantidade de fumaça. Colocar água de imediato representa um risco? Representa um risco. Você jogar água, principalmente no óleo, ele pode salpicar. E todo aquele fogo que está incinerando aquele óleo, ele pode partir para cima da pessoa. Então pode causar um risco muito maior. O correto a se fazer é pega a tampa e cobre, extingue-se o fogo. Corta-se primeiro a chama, né? E põe a panela. Que tira o oxigênio. Isso. Não, porque a gente acompanha muitas vezes a pessoa colocar um pano. Eu nunca vou poder colocar um pano em cima de um fogo. Eu estou colocando material combustível em cima do fogo. Então, com certeza eu vou ter algum tipo de incidente nesse tipo de atitude. Eu tenho um problema dentro da minha casa que precisa ser resolvido e eu estou demorando para resolvê-lo. O próximo ao fogão tem instalações em madeira. E eu estou trazendo material para perto do fogo, né? Material combustível. Qualquer material combustível próximo ao fogo, ele pode representar uma ameaça. Não imediatamente, não diretamente, mas indiretamente. Se eu tenho exemplo de um óleo que se derramou, um óleo que esteja em chamas, bateu nessa madeira, ele está encontrando ali mais um material combustível, mais um ponto de que ele pode se propagar ainda mais, né? As chamas e aumentar a questão do incêndio na residência. Maximizar, né? Exatamente. Nesta semana está sendo bastante divulgado nas mídias sociais umas recomendações que teriam sido publicadas, veiculadas na Globo, sobre os cuidados que a pessoa deve ter quando estiver preso no elevador. Nós falamos aqui rapidamente, mas quais são as dicas valiosas e que a gente pode passar para o nosso telespectador? Eu vivi essa experiência também de ficar preso no elevador. Estava com o meu garoto e quando o elevador parou entre um andar e outro, primeira coisa, procure manter a calma, não se afobar. Tem um botão do interruptor que aciona o porteiro. Aciona o porteiro. Se esse tipo de edificação for uma edificação muito antiga, procure entrar em contato com a portaria ou via telefone celular, ou caso contrário, tentar chamar alguém que possa acionar ou o porteiro ou o próprio corpo de bombeiros.
80% dos casos de presos em elevador podem ser resolvidos pelo próprio porteiro. Então, a orientação do porteiro é: desliga a energia, o fornecimento de energia do elevador. Todo porteiro ele tem uma chave que vai abrir a porta do elevador. Você informa o andar que você está lá o indicativo no elevador, informa qual o andar que está, ele vai lá, abre a porta, lembrando, a energia desligada do elevador, o porteiro abre a porta e as pessoas podem descer. Caso tenha algum tipo de edificação em que fique entre um andar e outro, que não possibilite a descida, a orientação é ligar para o 93, o telefone do Corpo de Bombeiros, e acionar o socorro para que venha retirar essas pessoas de lá. Resumindo, parou, está no nível do andar, você pode recorrer ao porteiro. Isso. Ficou dividido entre andares, chama o bombeiro. Chama o bombeiro. Perfeito. Se teve dúvida, liga para o Corpo de Bombeiros. A gente está aí para fazer esse tipo de serviço mesmo. E lembrando que ninguém morre dentro de um elevador, né? Não morre. Volto a dizer, o principal é manter a calma. Procura manter a calma, tenta entrar em contato, comunicar o fato, portaria, caso negativo, Corpo de Bombeiros, ou então teve dúvida, não sei para quem eu vou ligar aqui, eu estou preso dentro do elevador, liga para o 93, para o Corpo de Bombeiros. Coronel André, nós teríamos mais alguns assuntos para tratar, mas temos que cumprir o horário, somos disciplinados. E o senhor tem aí 1 minuto para suas considerações finais. Eu acho que só gostaria de agradecer a oportunidade de mostrar o papel que o Corpo de Bombeiros tem realizado em prol da sociedade. Muitas vezes as pessoas pensam que o bombeiro está lá no seu quartel, não faz absolutamente nada. Nós temos uma grande quantidade de ocorrências dia. Nós temos procurado mostrar as nossas atividades através das nossas mídias sociais, para que a população ela possa viver junto com o Corpo de Bombeiros tudo aquilo que nós temos feito pela própria sociedade. Então, isso que é o papel fundamental. Esse canal aqui nos abriu essa possibilidade de mostrar um pouco do nosso trabalho, então eu só tenho realmente a agradecer. Nós que agradecemos. Bem, o Segurança em Foco está terminando, o programa aqui será reapresentado em horários alternativos aqui mesmo na TV Mar, canal 25 da NET. Também será daqui, eu acho que às 16 horas, os nossos produtores já disponibilizam no YouTube. E a vocês um bom final de semana e até a próxima.